Antes de assistir esse corte do Badola, lembre-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e se quiser fazer parte da nossa comunidade, seja membro do canal, tem o link aqui na descrição do vídeo. Na cisão da Daimler Chrysler, né, o fundo de private equity americano Cerebros comprou com a OAW. A OAW tinha um pedaço também grande, né? Isso. Mas o Cerebros comprou e colocou um CEO muito bom lá que tinha vindo do varejo. Nardelli. E ele fez as vendas da Chrysler explodirem, até que o Lehman Brothers explodiu e mais uma vez a Chrysler teve o azar de, num momento positivo de crescimento, os Estados Unidos entrou numa bancarrota, a GM recebeu 80 bi do governo americano num bailout e a Chrysler, o Obama chegou e falou, se vira, né? Praticamente, né? Recebeu também um certo, eu não sei de cabeça o valor, mas a história é o seguinte, né? As três Big Three estavam em péssima situação. A GM, o que ela fez? Ela vendeu parte da operação que é a Opel, na Europa, né? A Ford, eu não sei se teve algum negócio desfeito no mundo, mas também tinha, vamos falar assim, muito mais recursos. A Ford vendeu as participações na Jaguar, na Volvo, em tudo com as coisas que eles tinham. Tinha na Mazda também. Mas o que a Chrysler tinha? Não tinha nada de participação externa. Tinha acabado de sair do divórcio, né? E aí você pega, por exemplo, Venezuela, o que restou da fábrica da Venezuela? Então, e tinha México, Saltillo e Toluca, né? Mas fora isso, e grátis, praticamente era um CKD. Então, não tinha ativos. A Chrysler não tinha ativos. A maior dívida da Chrysler era com relação ao sindicato. Que virou equity. A OAW ficou... Que virou... deram uma banana, né? Por que razão? Quando as três Big Three estavam com o pinico na mão, literalmente falando, eles foram para a Casa Branca e o Obama, na época, recebeu, até teve um caso, falou assim, mas vocês reclamam aí que está ruim e vocês vendem jato executivo, né? Lá no aeroporto de Dulles, né? Estacionado 3 jatos. Ficou mal, né? Ficou mal, né? Essa foi um negócio assim, que foi anunciado em jornais. Tinha, filmando o jatinho saindo. Bom, em épocas boas, a Chrysler tinha 3 jatos. 3 jatos. Na verdade, não era a Chrysler, era a Pentastar Aviation. Tá, que era uma empresa da holding. Mas tinha 3... locados para... Da Pentastar Aviation locava para a Chrysler. Que era o uso da Chrysler. Então, os executivos andavam para baixo para cima. Tem até uma foto aí de Campo Largo aí com esse jato. Aí, o que o Obama fez? A história da GM, eu não sei, você 80 contou. bi num bailout. E no caso da Chrysler, né? Como a contrapartida, sob o ponto de vista assim, de asset, de ativos, a Chrysler não tinha nada, foi feita a seguinte coisa. Então, a Chrysler tem que procurar uma empresa que seja capaz de produzir veículos e motores com tecnologia para a economia de combustível, porque já estava pegando muito na época a questão da economia. E a Chrysler, os V8, só V8, né? Então, faça favor de procurar. Aí, fazer lição de casa. O que aconteceu? A Fiat viu a possibilidade de fazer essa junção, mas voltar para o mercado existe uma americano. história de bastidor que talvez pouca gente conheça. Se não me engano, em 2005, a Fiat separou da joint venture com a GM, porque aqui no Brasil a Fiat fazia a produção de motores com motores que... Os motores 1.8 lá da GM. Da GM. E por uma razão aí, que a joint venture houve separação, inclusive parece que teve até uns entreveros aí de indenização, e a Fiat de repente veio e ficou sem fornecedores de motor. Na época a Fiat produzia 700 mil carros por ano. E a produção ia ser cortada em função de falta de motores. Aí saíram, e essa história eu conheço porque durante o período da fusão com a Fiat, eu conversava muito com o gerente de compras da Mercedes,
da Fiat, lá em Betim. Ele falou o seguinte: Edson, sabe o que eu achei na época? Foi um achado, e até por isso ele ganhou uma boa promoção. Ele achou a Tritec. Eu falei assim, poxa, Tritec, né? Tritec era uma joint venture com a Mercedes, com a BMW, para produzir motores 1.8 e 1.6. Só que, quando aconteceu a fusão Daimler, né, essa fábrica da Tritec ficou meio de lado. Porque era motor para BMW, para os Mini Cooper, que era exportado, uma parte, enquanto tinha durado a produção, ia para o Neon também. E a Mercedes, quando assumiu o Daimler Chrysler, falou assim, quem que é a BMW? Não. Existe uma coisa que eu não sei se é verdadeira ou não, mas o alemão não ajuda o outro. Não que o alemão não ajuda o outro, mas são empresas concorrentes no mercado. Claro. Né? BMW e Mercedes são concorrentes, então, não. Deixa aquela fábrica lá, então ficou aquela fábrica em stand-by. E a Chrysler não tinha mais necessidade daquilo, e BMW acho que deu um jeito e começou a trazer motores, acho que da Índia, de algum lugar aí. Aí veio a Fiat e falou, eu compro a fábrica. E aquela fábrica se transformou na FPT, Fiat Powertrain. E a Fiat começou a produzir motores e câmbio nessa fábrica. Então, a Fiat, vamos dizer, se salvou dessa descontinuidade de motores aí com a compra da e que tinha uma tecnologia, vamos dizer, up-to-date, né? Porque era uma fábrica nova, relativamente nova, né? Muito bem. Aí, chegou na época da 2009, aí Barack Obama falou, vocês vão ter que se associar a uma empresa grande que tenha tecnologia de motores aí. Com eficiência de combustível. Eficiência de combustível, né? E eu fiquei sabendo da história, porque numa das idas para Detroit, eu jantei com a vice-presidente de negócios, Barbara Pilarski. Ela falou, Edson, você é do Brasil, você conhece a história da Tritec? Eu falei assim, sim. Você acredita que a Tritec, que entrou como, vamos falar assim, a justificativa de que a Fiat tinha a tecnologia do motor de baixa cilindrada, sendo que a Tritec era da Chrysler. Então era a ironia do destino. Que coisa, né? O ativo que eles que um tinha era o ativo que era deles originalmente. Era da Chrysler. E a Bárbara chegou e falou, aqui na Chrysler Corporation, ninguém sabia da história. Porque ninguém tinha conhecimento da Tritec. Que coisa, é coisa só do Brasil, né? Que era uma fábrica aqui do Brasil. Então eu falei, isso e a Fiat entrou. Uma ironia total, né? Ironia total. Que loucura, né? Mas aí foi engraçado porque se a Fiat salvou a Chrysler num primeiro momento, a recuperação dos Estados Unidos pós-crise do Lehman Brothers foi quase uma recuperação em V, foi muito rápida. Por causa do Marchionni. E a Europa, não, mas digo, da economia americana toda. Também. E a economia europeia ficou no marasmo durante muito tempo, e aí foram as vendas da FCA nos Estados Unidos que salvaram a Fiat na Europa, né? Então um salvou um, outro salvou o outro. E aí, com relação à estratégia do produto, né? Eles fizeram uma estratégia completamente errada, ao meu modo de ver. Quem sou eu para decidir nesse nível? Mas o mercado americano não conhecia veículo Fiat. Só que o mercado americano é dominado pela Chrysler. Então, a teoria é, tá bom, então as redes de concessionária Chrysler vão ter oportunidade de começar a comercializar coisas da Fiat. E aí nós vamos gradativamente entrar com Fiat no mercado americano. Eu vi lá. Jóia. Era com o Qual o 500. produto? 500. Só Os que, caras odiavam. só que você olha o 500, né? Eu, na época que eu estava lá, tinha Mini Cooper, vendia para moçadinha, mas também não era um sucesso de venda assim. Você vê pouco lá, né? Vê pouco. Muito, O americano é o seguinte, a minha filha fez 17 anos, eu vou dar um carro. Compra um carro de segunda mão por 2, 3 mil dólares, compra aquelas barcas, né, SUV. Deixa eu aprender a dirigir. Se bater, eu quero que minha filha esteja protegida.
Então, aquela teoria de quanto maior, melhor para proteção. Mais seguro. Então, tem casos assim que você fala, isso aí é aquele, novamente, arquétipo de americano. Ele pega e fala Cinquecento, mas nunca. Eu via muito propaganda, aquele Cinquecento grandão lá, como é que chama? Esse você vê um pouquinho mais. Havia muito, mas eu via muito assim, em esforços de venda, dentro de shopping, dentro de os caras tentando vender. Como chama aquele Cinquecento grande? Não tô lembrando. Cinquecento, sei lá. 4 portas. Isso. E aí, o resto da Europa, por exemplo, a Chrysler não tinha muita penetração na Europa, então a Fiat iria auxiliar. Mas a Fiat é forte na Itália, né? Porque tinha outras regiões que ficavam no nebuloso. A Ásia, por exemplo, quem vai? E aí ficou, novamente, imbróglio no Brasil, né? Novamente. Lei Renato Ferrari, concessionária. Fusão e confusão. Quais os produtos, né? Aí, a maior, vou falar brigas entre aspas, mas a discussão suscitada era de que, naquela época, estava saindo de linha o PT Cruiser e tínhamos que ter um produto. Aí que vem o Traso. Substituindo, fabricado no México, porque que era o Nissan Versa. 4 portas. Geração antiga. Né? Lançamos o salão em 98, trouxemos, fizemos homologação. Achei lindo lá o nome do Dodge, mas o carro... Era Trazo by Dodge, né? Trazo by Dodge. O Felipe até falou sobre o carro. O VMI. Então, era uma briga, porque a gente ia para Detroit, né, e conversar sobre o aspecto do lançamento e tal. E a questão do badging e o nome e tal. O pessoal falava trazo, mas é traço, né? Ou troço. Ficava assim. Troço. Troço. Não pegava. Torosco. E aí fomos convencidos de que é isso, e você engole isso aí, tem que engolir o sapo, porque é decisão corporativa. Foi feito a joint venture com a Nissan, eu cuidei da parte de homologação, né? Então tinha toda a parte de papelada que tinha que trocar com a Nissan, fizemos a homologação, lançamos no Salão do Automóvel, e aí veio a fusão com a Fiat. No primeiro dia da reunião com o Bellini, que era o presidente da Fiat na época, vocês param com esse negócio de trazo, viu? Porque isso aí vai brigar com o Siena, vai brigar com o Siena e talvez roube um pedacinho lá daquele, como que chama aquele carro? Linha. Né? Que estava sendo lançado. Era entre o Siena e o Linha. Então, fala, para com essa história aí. E aí veio o quê? Tinha uns 2 carros desse? Me ofereceram já uma vez. Quatro carros desse, né? 4 carros desses, a gente vai colocar na tela aí as imagens dele, né? Um deles eu comprei depois. Você comprou ele? Para minha filha. Ah, é? E ficou com ela? Ficou com ela há muito tempo. Escrito Trazo by Dodge? Não, aí eu troquei o badge por Nissan. Depois você virou Nissan de volta. Mas os caras não aceitavam na concessionária. Então foi o carro da sua filha que me ofereceram. O cara me ofereceu uns anos atrás, era um Trazo, que no documento estava Trazo, Dodge Trazo, no documento verdinho, mas vinho. Todos os badges estavam Nissan. Não sei se era vinho, se era cinza, não lembro. Mas, tinha um preto, um cinza e o vinho. O vinho ficou comigo, né? O cinza acho que ficou pro Shida, que era da garantia. Mas assim, eu comprei na Bacia das Almas, né? Agora, esse carro vende no México, né? Vende. No México é extremamente bem quisto por taxista. Entendi. Você vai na Cidade do México, só tem... Mala bom... É aquele carro que tem vocação para taxista. Que nem na live do APC, segunda-feira, o André Lanzara falou que ele estava em Portugal e ele só via Mercedes Classe E táxi, né? E aí ele perguntou pro taxista, né, por que todo mundo usava Mercedes Classe E como táxi, né? O cara falou assim, porque é o único carro que roda 1 milhão de quilômetros, né? Então, cada país o taxista tem uma coisa aí, né? Eu vou pegar aqui o Spin da GM. Pois é. Mas aí, a questão da junção com a Fiat, o que aconteceu? Novamente o imbróglio do concessionário, então teria que se fazer uma coisa, ou você indeniza o concessionário e novamente você fala, vai fechar o concessionário, né? Ou continua com a rede separada, né?
Aí teve, na época, o Bellini, que era o presidente da Fiat na época, ele é um cara que, ele entende, ele vê o mercado, né? Ele vê, ele sente e ele fala, não adianta querer colocar uma Grand Cherokee num concessionário Fiat, porque o walkthrough do concessionário Fiat tem um certo ticket médio. Então o cara vai olhar, passa uma Grand Cherokee, mas ele tem o ticket médio que ele vai comprar um carro de 50 mil, 60 mil reais. Ele não vai nem ver uma Dodge Ram que custa 350 mil reais, bonitona lá, mas só vai ver por curiosidade. Tem que ter portas separadas. Então o walkthrough é diferente para o concessionário Fiat e concessionário Chrysler. Então o Bellini chegou e falou, separa. A percepção do consumidor é muito diferente, né? Então, continuou Chrysler, vendendo Chrysler, e as equipes continuaram separadas. Mas aí veio um outro, vamos dizer, imbróglio aí. É uma sequência, né? Fremont versus Journey, né? E começou a discussão e nós falamos, bom, tudo bem, são produtos da mesma fábrica e o mesmo produto, só muda o badge. E motorização, né? Motorização que é uma questão de você chegar e falar. Se posicionar no mercado. Já existia uma motorização 4 cilindros dentro da própria Chrysler e mudou o badge para Fremont, né? Trazia do México, fazia mesmo PDA e tal, mas uma ia para a Chrysler e outra ia para a Fiat. Puxa vida, mas nós como Chrysler, a gente já tinha sofrido a questão de chegar e falar Mercedes-Benz é um patamar de clientes aqui, Chrysler era aqui. E agora nós estamos sofrendo a mesma questão da Fiat ter aqui, ao contrário, e Chrysler aqui, né? E depois você chegar, pegar uma Journey e fazer um downgrade dela. Será que o cliente aceita, tem essa percepção, né? Nós da Chrysler, não é que nós brigamos, mas a gente queria provar por A mais B que, tirando o PT Cruiser, que dava volume, o segundo carro de volume era a Dodge Journey. A Journey. E se fosse tirar uma fatia da Dodge Journey e dar Fremont para o concessionário Fiat, tá certo que o concessionário Fiat tinha 400 ou 500 concessionários, e a Chrysler só tinha 25. Se cada concessionário vendesse uma Journey, já era 400 carros por mês. Mas, como que seria balanceamento com relação assim, a assistência técnica, uma série de coisas, né? E aí foi levantado dentro da Chrysler Latina, que era no México, essa questão. Vamos tentar manter veículo Chrysler. Aí veio uma decisão. Não, isso é decisão do Marchione. Decisão do Marchione ninguém discute. Tá bom. Não discutiu uma. Essa foi a história, então, de surgir a Fremont. E eu acho que especificamente elas se posicionaram bem diferentes, porque assim, a Journey 2.7 era muito fraquinha. Depois que a Journey passou a ter... Porque depois da crise Lehman Brothers lá, a Chrysler pôs o Pentastar na linha inteira. Todo mundo com linha... Ou era V8 ou era Pentastar. Até o Chrysler 200 era Pentastar, tudo era Pentastar. Aí a Journey com o Pentastar ficou excelente. E era um buraco muito grande para a Journey 4 cilindros fiatada, né? Que era a Journey. Então, tinha uma diferença de desempenho grande. E a Fremont acabou vendendo bem até. A gente via bastante na rua, né? Sim, sim. Mas assim, a percepção, né? O que acontece, né? É clássico isso. Quando você consegue vender 1.000 carros por mês, você vê na rua. Entendi. Abaixo de 1.000 carros por mês, você não tem essa percepção. Não tem essa pressão. Então, isso mostra que a Journey, eles tinham um percentual de vendas acima de 1.000 carros por mês. Vendeu bem. Vendeu bem. Tá. Mas aí começou a questão de unificação de peça de reposição, uma série de coisas. Não fazia sentido você trazer. E é tudo Mopar. E aí vem alguns negócios que é típico Chrysler. Nem a Ford, que tem a Motorcraft, né, tem tantos problemas como a Chrysler tem com relação quando a Mopar entra na jogada. Por quê?
O negócio de peças é um business independente da Chrysler. É do grupo, Mas é uma divisão apartada. Então, na época, o Marchione cobrava do Pietro Goulier, que era o presidente da Mopar, a parte financeira. Você tem que dar tanto de revenue e tanto de gross margins, né? Consequentemente, ele baixava para todas as empresas que ele comandava a Mopar, né? Porque ele era o chefão da Mopar. As outras empresas que estavam aqui, então respondia. A Jeep respondia para o gerente de venda do Jeep lá da Chrysler Internacional. Dodge, na verdade tudo era, mas era um gerente, era um diretor. Esse cara era vice-presidente. Então ele determinava quais eram o gross revenue que tinha que ter, metas. Tinha uma briga para onde ficava a margem, né? E aí o que acontecia? A gente era cobrado disso, consequentemente nós tínhamos que passar para baixo também, por concessionário. Então inviabilizava muitas coisas de peças através de algumas, vamos dizer, você cumprir metas. E aí eu trago algum exemplo. Por exemplo, filtro de ar da Dodge Ram. Filtro de ar da Dodge Ram é Mopar. Eu não posso chegar na concessionária e falar, você vai comprar filtro aqui da Fleetguard, que é da Cummins, fabricada aqui em Guarulhos, na Cummins Guarulhos. Fleetguard. Custava 1/3 do preço de uma Mopar. E quem fabrica o Mopar é a própria Fleetguard. Fleetguard, que eu tenho um slide aqui que mostra... Aí o cara, para rentabilizar a divisão de peças, às vezes põe em risco o sucesso da divisão de carros. Então, eu sempre tive uma orientação, vamos falar assim, nesse sentido, mas eu sempre tive uma visão do lado de, peraí, o consumidor é que está pagando a conta. Claro. Não faz sentido você penalizar para ter uma rentabilidade em peças e você prejudicar a imagem para o consumidor. Claro. Né? Então, com a Fiat mudou um pouco essa questão. Tem que ter um guideline institucional de quanto cada um vai ganhar em cada pedaço. Né? Porque na época da Mercedes, não era bem claro esse negócio, e Mercedes sempre foi Mercedes, é premium price. Né? E peça de reposição vem da Alemanha, acabou. Né? Uma outra coisa que é fabricada aqui, porque a fábrica de caminhões é um volume imenso e tem fornecedores em todo o Brasil. Mas carro automóvel Mercedes-Benz é peça Mercedes-Benz alemão. Né? E Chrysler? A Chrysler é Mopar. Não tinha perhaps, vem a Mopar, acabou. Né? Então tinha coisas como acontecido, até comentei com Orlando logo nos primeiros contatos, né? Teve um cliente lá de Goiás, ele destruiu a caçamba lá, bateu, um monte de coisa lá, ele queria trocar a caçamba da Dakota. Aí eu falei, bom, muito simples, ligamos lá para a produção, falei, escuta, desvia uma caçamba aí e pinta aí na cor vermelha e manda lá na época o PDC lá na Caterpillar, né? Aí eu falei, não podemos fazer isso. Não. Primeiro porque você tem que comprar peça Mopar. Tem que vir do depósito de Mopar e tem que vir do depósito de... Temos que fazer uma caçamba Mopar. Então. Tem que vir do depósito de Orlando. A Chrysler tem dezenas de depósitos nos Estados Unidos, mas o depósito que supre Brasil é Orlando. Se não for de Orlando, você não pode comprar de outro lugar. Muito bem. Mas por que não pode tirar da fábrica? Uma razão simples, né? Você tem o drawback. Que quando você traz uma caçamba você segura os semi-montado, segura o imposto, porque você não sabe se você vai exportar para a Argentina. Exatamente. Né? E como que você vai tirar da fábrica e justificar o price walk com imposto, né? Porque você tem o drawback. Você não tem. E a peça de reposição não é suprida pela fábrica de Campo Largo. A peça veio de fora, estava com o imposto pendente no drawback. Imagina você trazer a cubagem de uma caçamba
Ar. Lá de... Acabou com... Custava mais caro do que a própria... O cara mandou fazer uma de madeira lá em Goiás. Provavelmente, tá? E essa razão da Carwin também entrar no negócio, porque quando... e aí, graças ao Maurício. O Maurício tem essa visão, né? A gente sempre conversava lá. Ele falava, precisamos desenvolver uma coisa aqui no Brasil. Você trazia a caçamba Mopar, né? O que tinha de diferença? Você tinha Mopar lá. Você olhava o Badline, era fininho. Ah, sim, é aquela outra marca, esse. Né? Tempestar. Mopar. Pendaline. E era Mopar, né? Era Lá autorizado a usar Mopar. Não sei se você foi autorizado a usar Mopar. A gente, só que o nosso logo era com Dodge. E imagina você armazenar, trazer. Primeiro, Não, trazer incubagem. Você trazia ar, né? Você trazia ar. Porque ela vinha com armação de madeira. Então não é que você vinha empilhando como se fosse em cima do... Não, era um container com dois ou três Badline e acabou. Imagina com o preço de container vinha hoje. com engradado de madeira vazio dentro. Isso era uma fortuna. Então aí,